Bobô, bom amanhecer a todos. Então eu estava, nessa noite pensando, né, nesse mês, que é Oxé Ogum, Quejó, Oxê, Odum, o oitavo mês do ano, né, que é dedicado a Obatalá. Obatalá em África, aquele que está por sobre todos os orixás, senhor regente dos espíritos Reré, aqueles que vivem na plenitude absoluta, né? E o Reré, aqueles que foram abandonados no mundo. Faz uma lembrança de alguma coisa, né? Bem, então, como é que começou todo esse babado lá na África, né? Cada mês é dedicado a um orixá. Em abril é o mês de Ogum, Oxóssi, né? Julho, a época, junho, desculpe, né, no tempo da colheita, porque algum tem ligação com a agricultura, mas em agosto ele tem uma classificação bem mais interessante, como o Onibodê, né, o senhor da porta, né, do Igiopê, aonde os orixás desceram para o Aie. Ogum Oniborô, né? Oni Eborô, senhor Eleborô, senhor dos Eborós. Quem são esses Eborós? Esses Eborós eram orixás Eborás. Eborá, Ogum Onirode. Né? Ele trouxe os 200 Eborás e ele para abrir o caminho para que os outros orixás viessem. Então ele tem ligação no trânsito aonde o Batalá viria para o Aie e Olodumare, senhor Mbé Orum, senhor da casa do Orum, sendo seu governador, o Batalá, né? Mandou que o Batalá viesse à terra, Ogum, o senhor do caminho, desceu pelo Igiopê e construir os caminhos para que os orixás viessem. Então, Exu pegou o seu obé e cravou no alto do Igiopê. Esse Igiopê drenou o emu, o vinho da palma. Hoje, nós aqui no Brasil temos sabedoria do que é o emu, que existe sim esse vinho que é extraído da palmeira e milenarmente eles cavam no alto da palmeira, botam lancetas e vão colhendo, às vezes dá muito vinho, às vezes dá pouco vinho, sendo a bebida consumida fresca, ela não é muito alcoólica, mas se fermentada é uma paulada nos cornos, sabe? Deixa a criatura aí espichada. Então imagine, né, no espaço absoluto e o Lobatalá, Exu foi lá, cravou a faca, eles beberam, se embebedaram e ficaram milenarmente. Daí Odudua, irmã de Obatalá, desceu com as Yamis Oxurungás, as grandes Yazunlás, e construíram a terra, refrescando a terra. Né? Olocum, o deus do oceano, com sua consorte Iakunará, a mãe da lama do fundo do oceano, né? Refrescaram a terra, a Ganju, o próprio vulcão, construiu o primeiro montículo, o qual Etu veio cavando e construiu, então, a Conduana, né? Que antes da Pangeia tinha Conduana. E depois se desenvolveu outras histórias. E nessa Conduana, né, que antecedeu a Pangeia, Ogum abriu os caminhos, mas isso foi assim, milenar. Né? Então, Ogum tem ligação com Yamil Xurungá, com o Batalá, por ser o guardião da porta. O senhor Onibodé Orum, o senhor que cuida da porta do Orum, que ele desceu pelo Guiopê, vindo abrir os caminhos, Ogum Tobiodé, também Ogum Jigá, Ogum o Grande,
Jigá Tobi, Tobi Odé. Jigá é uma outra maneira de dizer grandioso, né? Como a palavra, que depois eu vou falar mais adiante, sobre Avagã, ou Avanagã, alto e forte, que vem lá da nossa querida cultura Minagete, Marie, Ewe, Fon, Fungeb e aí por diante. Né? Que, assim, muitas pessoas reivindicam certos orixás para suas nações. Na realidade, aqui no Brasil, houve essa miscigenação, e nessa miscigenação, muitos orixás perderam a identidade ancestral de localidade e regionalidade em África. Né? Vendo-se que existe muitas tribos, muitos nomes para uma mesma força. Estamos falando de força, histórias que a gente escuta por aí. Então eu estou falando esse papo bem tranquilo, bem leve, para a gente fazer dar uma estruturada nisso, né? Então assim, Avanagã, Alaí, Orofim, né? Avagon, né? Orixá de fundamentação Jeje, conta-se uma história, breve história, que eu ouvi por aí, que esse orixá seria dedicado ao culto ao próprio metal. Então ele é equiparado ao metal. Teria sido ele um Irumolé, que ao desencarnar se tornou proprietário do metal e guardião atrás dos muros, por exemplo. É estranho falar dessa maneira. Aqui está a cidade, aqui está o muro. Ele está por trás desse muro, né? Atrás do outro lado, fora da cidade, guardiando todos os caminhos. Diz que ele faz um círculo na cidade anti-horário e horário, né? Para surpreender qualquer invasor que tenha a possibilidade de estar entrando. Então ele faz um círculo horário, um anti-horário e nunca se determina que caminho realmente ele vai tomar. Né? Caminhando então com Exu, Exu Alagbara, conhecido como Elegbara. Antigamente se falava Elegbara, hoje ninguém gosta mais de falar, só dizem Alagbara. Né? E o Elegbara é Exu protetor das cidades, das entradas, isso na sistemática Jeje, né? Estrangeira. Né? E sistemática Jeje. Fica mais fácil de falar assim, daí todo mundo vai entender. Né? Se eu vou falar Marie, ou Mina, ou Ewe, Fon, as pessoas vão perguntar o que é Jeje. Né? Tudo Jeje é estrangeiro em terras iorubanas. Essa palavra vem da língua iorubá. Então, esses dois cavalheiros que dividem a morada, a sua morada, caminham em círculos por fora dos muros da cidade, não permitindo e surpreendendo aqueles que tentem invadir o ambiente. Aqui no Rio Grande do Sul existe assentamento sempre em todas as casas do Baralodê, Lodê ou Lodê, senhor guardião da alta sociedade. Sociedade é essa? É Bé. Que é Bé é esse? É Bé Orixá. Né? É Bé Bubô, que é a sociedade de todos nós, a casa de todos nós, Ilaieno, né, da terra. Diz-se que, numas coisas que eu ouvi por aí, que essas duas forças circundam a terra em vários sentidos, né? Longitudinal e equatorialmente, e assim como um grande átomo, né? De prótons e nêutrons, significando o princípio da formação do planeta. Isso é uma coisa que eu ouvi, eu acho que de repente, sei lá, né? Para mim faz sentido. Então, essa qualidade de caminho, né, também é feita no caminho de Gu, de Ogum. Go, em francês, né? Roxinucumbi, em Badagry, lá na Angola.
Então, voltando ao nosso assunto. Daí vieram as Yames, construíram tudo, e depois Sobatalá despertou do seu sono milenar, e Olodumare mandou que ele viesse reinar sobre a terra, que chegando encontrou as Yames que tiveram uma certa reação contrária, e Exu, né, Exu Cheturá, foi o intermediário entre os dois, é aquele que pode ver a face de Olodumare frontalmente, assim como Dan, né, e tem esse caminho, então, com Ogum. Ogum diz que o Senhor de Ferro, que é do século XII, 1200 anos antes de Cristo, né, até 560 antes de Cristo foi a Idade do Ferro. Mas o metal já existia, né? O metal já existia, então é uma conjectura só, é uma pincelada. Né? Então Ogum acalmava o calor da terra com sacrifícios de Ejé, Pupá, caminhos de sangue. Existe aquela historinha que Ogum e Exu, né, brigaram pelo poder do Obé, sendo que Exu se tornou vencedor e quando Ogum irracivelmente estava possuído, né, atacado, ele fez um ataque de Grenouille, possuído, Exu presenteou ele e os dois dividiram essa glória. Sendo que Exu perdeu e continuou sendo dono, porque todo sacrifício primeiro pertence a Exu. Existe um rito que a gente ouve por aí, né? Falsidade infinita, a gente vê, escuta, entende, vê os mais velhos contar. Kerin ni Ogum, o ferro de Ogum. Né? Ogum é o próprio ferro. A ferrugem é uma oxidação. O ferro sempre quer voltar a ser ferro. Né? O metal quer voltar a ser ferro. O aço quer voltar a ser ferro. Os utensílios, as ferramentas, se não usados, voltam a ser ferro, porque enferrujam. O que é ferrugem? É a oxidação do metal através do oxigênio e o não cuidado do próprio, transformando-se novamente na poeira vermelha do ferro, né? E voltando a ser, com o tempo, comprimido por terra, por N coisas, voltando a ser o minério de ferro. Né? Então aí também vem um fato da cor de Ogum ser o vermelho. Vermelho da oxidação do ferro. O vermelho do Ejé-Pupá, que ele corta com o seu obé. Puá, cortar. Né? E existe também aquela sistemática que Yorubá, dos Fum, Paori, arranca a cabeça. Né? Sistema Paori. E no sistema Jeje Pafereré, coloca a faca, gira a faca, corta, tira o emi e daí libera o animal para ser preparado e trazido. Diz que os Jaxoicó, os voduns, né, gente, eles não recebem se fizer pauri. Eles se afastam, não aceitam. Mas hoje não é sobre eles que nós vamos falar, e também sobre eles, tem muitas histórias de Ogum que merecem ser mencionadas. Então, Ogum Tobi, Ogum Jiga Odé, Ogum Tobi Odé, Ogum, o primeiro Eborá, que junto com os outros 200 Eborás, vieram para o planeta construir os caminhos, e esse orixá chamava-se Ogum Tobi, Ogum, o grande Eborá, que é senhor do Obé, porque disputou com Exu no Orum e recebeu, mas Exu continua sendo dono. Exu, primeiro filho de Emi Oxorungá, então vamos dizer assim, que idade tem o tempo, que o tempo tem idade. Né? No nascimento do plano, Exu foi o primeiro nascido, depois acasalado,
deu luz a Ibejes e deu luz às Elemerês, os macacos, aqueles que vivem sobre as árvores. Irmão de Ogum, irmão de Odé, irmão de Xangô, em umas histórias que diz que Emonjá seria a sua grande mãe, e numa dessas feitas, Odé saiu borboletear na floresta, né? E não voltou. E daí encontrou Sam, grande feiticeiro, e lá, enfeitiçado, viveu na floresta para sempre. Dizem outras pessoas que a Yaotin é um delírio que Odé teve na floresta e criou esta mulher. Yaotin é uma orixá que existe lá na África e ela tem suas próprias histórias, os seus próprios cânticos e ela não é uma ilusão. Talvez seja a ilusão de muitos homens héteros por aí, porque a Iabá meta, né, e é 3 vezes Albindin, 3 vezes mulher, ela tem 3 seios, né? E aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, cortam a porquinha e o porquinho junto no mesmo ibá para o daí o timbre, que são inseparáveis. Já no candomblé, né, a Oxóssi foi só encontrada a sua cabeça pelas iabás, né, e o afoxé oxéuco, odé um apacuerã, odé ixeuê, odé locô, um apacuerã, pá, 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 na porta, eu estou vivo, eu saúdo a vida, sou a própria vida, porque a morte ela vai acontecer um belo dia e ela que espere. Né? Então, tem uma história de Ogum que Oxóssi teria entregue um filho na floresta chamado Odé, o caçador. E Ogum o encontrou e ensinou a arte da espreita, a arte da caça e a arte da guerra. Xelati Ogum ensinou a guerra. Xelatijá, Xelati Ajá, né? Mas já, Ajá é outra coisa, Ajá é cachorrinho. Né? Ensinou a brigar, ensinou a Odé, Xelati Odé, caçar, espreita, conhecer a floresta, os assobios da floresta, o cântico da floresta e às vezes o estrondo do ilá da floresta, o grito da floresta, né? Tem uma expressão chorou o que não choroque, que é o chá, que é uma outra história, né? Chorou o que, aquele que grita alto da montanha. Né? Também confundido com Ogum, sendo um orixá que nasce da junção das forças tanto de Ogum como de Exu. Né? Ogum, Go, Avanagão, Ati, Exu, Omodé, Choroquê. Exu e Avanagã tiveram um filho chamado Choroquê. Orucoré, Choroquê, né? Que é o orixá do ouro e da riqueza e da beleza. Essa história foi contada num outro vídeo. Hoje vamos nos concentrar um pouquinho mais, focar mais em algum, porque a minha mente ela voa as tranças para tudo quanto é lado. Eu precisaria pelo menos umas 4 horas para poder mensurar o que está dentro da minha cabeça. Então vamos ser mais objetivar isso. Né? Então, nas invasões que houve no Daomé, a mando de Xangô, qual Ogum era o seu general, ele teve muitos feitos heróicos para os Yorubás, trágicos para os daomianos e às vezes heróicos para os daomianos e trágico para o Alafim Oyó. Porque muitas das investidas foram perdidas, né? Inclusive contando com a ajuda de Oxóssi e Ajunsu, quando a mãe estava para perder o seu trono, eles vieram, era o príncipe regente, e os 3 assumiram a guerra. Os 4. Oxóssi, Ajunsu,
ou Azuani, que veste palha vermelha, Dan e Logon-Edé. Então tem uma ligação, contemporaneidade dessas forças e algum general da casa do Alafim invadindo. A primeira vez conseguiu, inclusive numa dessas invasões, as nomenclaturas dos orixás levavam um prefixo de Ogum tal, Ogum tal. Muita gente, né, viu um vídeo uma vez que tinha um Oxóssi, que tinha o Ofá, o arco e a flecha, Oxótossi, né, o senhor de uma única flecha, e tinha um Oxê. E muita gente brincou com isso da seguinte maneira: seria Oxogó ou seria Xangossi? Nas invasões, né, existia necessidade de autoafirmação do Alafim ou do general, dizendo no prefixo de que possessão eles estavam. Então, Xangô, Oxóssi, Xangô, Gu, Xangofá, né? Era a maneira de mostrar que a sublimação de um determinado rei ou general estava sobre aquele grupo de forças e orixás. Então, se um dia vocês verem, né, um orixá, um vodum, né, que esteja carregando dois símbolos que vocês acham assim que é uma coisa abstrata e absurda, procure entender desta maneira, né? Quando Ogum se tornou vitorioso, né, e destituiu a Iá, a Alaimo Onimo, que era a rainha do trono de lama e barro, e có e palha, ele não só. Isso são histórias, não estou pagando verdade, estou falando que eu ouvi, como breve história. E sendo que Ogum teria não só destronado Nanã, Buruquê, como teria violentado ela em praça pública ou mercado, fazendo com que ela fosse descaracterizada não só como rainha, mas como mulher, e a qual ela teria engravidado, tendo uma filha que se chamou Ieuá, né, que leva entre seus seios uma adaga de metal com um cabo de madeira, mostrando as duas naturezas contraditórias que ela carrega, né? Senhora Oniojiji, Senhora das Sombras, né, dizendo que o lado negativo de Euá é totalmente negro e o lado totalmente puro, porque ela seria filho das duas qualidades incompatíveis de força de Nanã e Ogum, a qual Nanã amava pela beleza e desprezava pelo estupro. Bem simples assim. Conceito psicológico muito profundo, e aqui não é psicologia, meu bem, é breve história. Então Euá passou a ter mais proximidade com o irmão Dan, ao qual muitas vezes confundem-se como gêmea dele, por tão proximidade, ou esposa dele, que também não é nada a ver, que era uma outra criatura, que era esposa dele, né? E ela deu a sombra dele para que ele nunca estivesse só pela imaterialidade. Então, quando se fala que Ogum teve grandes feitos, foi grandes atos heróicos para o povo Yorubá, grandes e terríveis atos para o povo das invasões a que ele fez, né? Já foi falado isso num outro vídeo, né? Até a própria formação do Alafim Xangô, né? Que ele teria sido o quarto rei, ou terceiro rei, quarto rei, né? E ele teve Ogum como seu general, aonde ele desenvolveu todo o alafinato. Veja bem o poder de contemporaneidade de Ogum com essas forças e esta ligação a qual geraram muitos itons.
E esses itons sempre falam da coragem, da força, da luta de Ogum, foi por isso que ele foi reconhecido. Mas não falaram das tristezas dos amores perdidos, a tristeza da solidão da floresta e a caminhada longa pelos caminhos do mundo. No Odu Etaobel Gundá, ouvi um Oluô contando uma vez, fiquei prestando atenção, disse que Ogum teria vindo e depois de construir os caminhos ele tinha perdido o propósito. Ele veio para aquilo. Os outros Zeborás foram levados para outro plano para continuar a grande expansão, né, de Olodumare nos planetas criados. Mas a gente não vai falar de cosmologia, né? Senão daí a gente ia ter que falar de alienígena e aceitá-los. Vendo que, se eles vêm de um outro plano, né, eles não são da Terra. Eles construíram a Terra. Né? E com o nosso Ipori placenta, na nossa ligação do DNA, nós trazemos a hereditariedade dessas forças. Quantas pessoas falam, ai, como tem gente de Ogum, de Oiá, de Xangô, de Oxóssi, né? Ai, tu chuta uma pedra, salta 10. Foram os mais predominantes e os que começaram o grande trabalho de construção do plano. E tendo junções com as formas de vida criada pela Iá Unlá, né? A Iá Badu, a mãe da cabaça da criação, e esses tiveram seus desenvolvimentos e envolvimentos, e aí está a prole do mundo, né? Manadas de pessoas. Então existe muita gente sim de Ogum em todos os seus caminhos. E existe muita gente de Oiá também em todos os seus caminhos. Por falar em Oiá, né, já que a gente está mencionando a primeira parte lá do Daomé, né, do Jej, né, que falamos de Avagã, tem uma orixá junto, né, no Penirá, né, Dirã, Darã, Funmi, Funni, né, que são qualidades e caminhos de Yamessã, né, Yamessã Urum Omomade, Yabalé, né, e esses caminhos foram associados a eles com a princesa Nupê, deusa Dirá, né. Existe também a qualidade chamada Oiá, Oiá, ó, saudando, ó mãe, né, nossa mãe. Oiá, Auá, nossa mãe. Oiá, Timbuá. Timbuá vem lá do Daomé, lá no caminho com Maquindê, né? Que seria a mãe que cobre a todos nós, a mãe que nos cobre. Né? Aqui no Brasil, essa força se tornou um tanto que aterradora, né? É uma prestimosa, doce na medida certa, mas que também come do amargo. Então é um orixá múltiplas forças, carrega Adá, que carrega a espada, que carrega Obé, né? Então Oiatimbuá é a mãe que nos cobre, está dentro do caminho de Maquindê, tá Maquindê seria nos Yorubás, né? Seria a reestruturação do metal, mas seria a vaga, o próprio metal, nas suas múltiplas formas, são 3 caminhos. Sendo que Ogum, na África, são Megé, 7 caminhos. Megé Onan, Megé Lonon, desculpe, Onon é outra coisa. Megé Onon, né? Que são 7 caminhos de Ogum. Tendo um deles Maquindê, Massá, Megegê, Mediajá, Tchacá, Ogum Sobô, né? Que serviria ao rei de Sobô, né? E assim por diante. Né? Mas estamos falando lá do Etal Belgundá. Então Ogum tinha perdido o propósito e ele começou a andar pelos caminhos. Essa é uma observação que vale ser mencionada. Né? Diz que a qualidade de Avagã, Maquindê, Avanagã, Alaí, Orrufim, né? São orixás sem paradeiro. Né? É muito simples você pegar essa cosmologia e resumir com 2, 3 linhas, né? 2, 3 palavras, sem entender a multiplicidade da energia.
Então, eu ouvi muitas vezes, muitas histórias, inclusive quando eu era criança e depois mesmo de adulto, que a Vagã seria um homem que foi degolado nos trilhos do trem, né? Sendo que, né, ele é uma força que veio lá da África, era um cultuador, um irumolé cultuador de Gol, o próprio ferro, de Erim para os Yorubás, né? Toda essa história que eu estou para chegar na obrigação do Erim, né? Então, é, outra coisa que não se dava cabeça para esse santo, falando entre aspas, né? Não se dava cabeça para esse santo porque as pessoas perdiam a cabeça. O perder a cabeça que os Yorubás falavam, né, significa irracionalidade e predisposição à briga, e inclusive a palavra jeje se tornou sinônimo no Brasil de conflito, confusão, fofoca, afofô, né? Mandaca já fofô, arinharunca, doença que caminha, língua ruim, Dani Buru, né? Mas isso aqui no Brasil, né? A África tem outra conotação. Então, esse orixá também é chamado por Angola, se não me engano, de um Kisi, Rochemcumbe, que ele arranca as cabeças da pessoa, de todo mundo parelho, assim como Ogum, Onire, né? E Mejioque, Pame, Ogum, Ogum, Pame. Ogum desce da montanha cortando cabeças, né? Ele corta Ogum, Pá, Mejepá, Coropá, Unjaré, Ogum, Pá, Mejepá, Coropá, Unirê, né? Até chegar em Irê. Chega em Irê, não é bem recebido, copa ori, pá ori, só deixando umas crianças, e quando o seu filho Onirê, filho de Ogum, Onirê tomou Irê e deu de presente para o seu filho governar. Quando ele foi para a montanha, Choroquê, né, de alto se ouvia seus gritos, chorou, o quê? Se ouvia os gritos dele do alto da montanha, cortando, matando, caçando. E quando ele desceu, ele estava todo vestido de roupas negras, do sangue escurecido, ou vermelho, algumas histórias contam, né? Fazendo esse paralelo, né, esse caminho de Oiatimboá que acompanha a Vanagã, também tem passagem e caminho com Diré. Porque no Aorixá, muitas vezes se vê fazer a Oiatimboá junto no Avagã e no Lodê, porque a família está dentro daquela família, daquele caminho, né? Ibile, aquela raiz de orixá, né? E depois se faz na porta da casa para aquela Timboá, para que ela nos cubra. Corta na porta, faz um orixá de junto, dirá, e leva para dentro de casa e ela vai lá para fora morar com os outros rapazes. E Dirã também pode viver lá fora da mesma maneira. Mas isso é a orixá e não estamos aqui para falar sobre a orixá. Estamos falando aqui sobre tudo um pouco e um pouco de tudo, né? Então, esse caminho do Avagã, né, ele é o próprio metal, que quer voltar a ser metal. Ogum, Onierin, Elerin, senhor que possui o metal. Nessas invasões foi conhecido então a maneira da forja e lá forjou-se Ogum, se tornou Elerin. Ela é Erin, né? Erin também é o dente, né? Diz que o Erin, né? Erin Lé, Senhor dos Dentes dos Elefantes, Senhor do Marfim, né? Eparrein, dente, Erren, filho, Joiá, que se pede a ele que a acalme. Eparrein, Oiá, acalme, aplaque a ira de Oiá. Oiá é uma chá de muita guerra, né? E quando se fala em Erin, Erren, se fala também de Ogum,
Porque Oiá, Messã, Urum, Mumadê, né, ela teve 3 filhos com Oxóssi, 3 filhos com Ogum e 3 filhos com Xangô, que é os filhos de Oiá, Balé, que vivem com ela, que são os Eguns para nós. Conhecidos o último filho dela como Babae Gungun, né? Aquele que tem o poder da palavra, e os outros não falariam, a não ser que fizessem grandes obrigações, né? Que então são vários nomes que aqui não convém mencionar. Então, Erin também é dente. Ogum, dono do dente, da língua. Exu, dono da boca, da língua, da garganta, le feu, e por extensão a fala. Então, Ogum e Exu têm uma ligação muito grande, Ogum e Oiá têm uma ligação, seria nos mitos que a gente ouve, que ele teria sido pai de 3 filhos dela. E, inclusive, tem uma lenda que fala que Ogum, coração de ferro, peiteira de bronze, caçador da floresta, encontrou uma mulher, encontrou um búfalo muito bonito e viu esse búfalo tirar os chifres e a pele e se transformar numa linda mulher. Se o coração de Ogum fosse de ferro, Ogum não se apaixonaria. E o corpo está na água e o corpo de Ogum é Benguelé. O coração de Ogum está na correnteza, né? E Ogum então ficou com Oiá, levando ela a morar na sua tribo, e lá as outras mulheres invejando, porque Oiá era muito sensual, muito bonita, muito tudo, descobriram através de deram oti ou miodara, algum emu, muemu, bebeu muito vinho de palma e contou para as outras mulheres que ele tinha guardado o pelo e os chifres dessa mulher numa tuia de milho. E elas cantavam: Oiá, você não é mulher, você cheira como um animal, você é o búfalo da floresta. Teus chifres e teu pelo estão embaixo da tuia de milho de Ogum. Ela foi lá, botou a pele, botou o chifre, matou todas as mulheres do Ogum e deu os oguês para os filhos, né? Que seriam aí essa história dos 3 filhos de Ogum. Que ela partiria para a floresta e que se eles precisassem dela, Paugue, Messã, batessem os chifres 9 vezes. Na verdade, esfregariam os chifres para sentir o cheiro de Oiá, porque Oiá vem pelo odor e pelo barulho. E ela viria imediatamente. Conta-se também que Ogum ficou muito desolado e andou em campanhas militares por muito tempo. E um belo dia, Ogum, que estava muito decepcionado com a própria existência, que ele era muito irracional, muito briguento e vencedor, e Shegum, ele decidiu que ia deixar-se abater. E quando então veio a espada, diz que surgiu um brilho tipo um relâmpago, e o Adá trancou e impediu aquele outro Adá, e era Oiá que estava guerreando junto ao lado de Ogum. Porque o amor bandido, né? Oiá não larga de Ogum, Ogum não larga de Oiá, Oiá ferve pra cá, ferve pra lá. Foi com Xangô, deixou Ogum fazendo ferro, fugiu com Xangô, aquela coisa toda, mas nunca esqueceu o amor que tinha. Diz uma outra pequena história que Ogum estava na tribo dele, né? E o fogo não vingava, né? E Oiá, que estava muito longe no reino do Oió, sentiu isso, né? E se libertou o vento dela e isso é uma coisa bem legal que eu vou contar depois. E ela fez esse ruído e o vendaval foi, quando chegou lá em Ogum, foi uma brisa suave e acendeu o fogo para Ogum. Oiá, prestimosa, tinha um filho chamado Afefé. Afefé e fé e cuiá, querumuré. Afefé o fé e cuiá, querumuré. E esse filho não podia ser chamado pelo nome, diz que é um dos filhos de Ogum. E que um dia, isso é uma história mítica infantil da África, mas tem a ver, né, com Ogum e com Oiá.
e que todos diziam que o filho da Iá, Fefé, a mãe do vento, não podia ser chamado pelo nome. E daí uma criança foi brincar, ele era muito sozinho, foi brincar com ele, para lá e para cá, e pediu o nome, e eles insistiam que ele não pedisse, porque a devastação ia ser muito grande. E um dia o menino ensinou, o nome era e ele caiu quando o menino, o amigo, chamou ele pelo nome, caiu, não conseguia mexer as pernas e os braços, e fez um vendaval e aquilo foi quebrando tudo pela frente, até que a Fefé veio, subjugou e levou ele de volta para sua casa. Dentro da casa, no Oguê de Oiá, mora. Não chamem, gente, senão o vento vem, a chuva vem e o pau pega. Né? Porque daí tem que vir para acomodar a situação. Isso, inclusive, é um aô, assim como tem o aô do Alatentem, dos vagalumes, tem esse aô do que se faz, se canta no Ibá, Oiá, para que Oiá se manifeste no Elegum e acomode o vendaval. Fica a dica. Então, Ogum, que estava sem propósito, voltando lá, vai estar o Belmundá, viu de longe aquela bela senhora do rio, né? E a Olodô, Oxum, e olhou para o Inon, viu o Ninon, que era o senhor do fogo, que era Ganju. E então ele fez as substituições por alguns períodos para que eles pudessem se encontrar, porque eles eram apaixonados um por outro. Jangamire um orire, babai chorou. Pandamire, pandamire, babai chorou. Pandamirere, aganjumire, babai chorou. Pandamirere, aganjumire, babai chorou. E daí, Eborá, Eborá, Aoxum, Iroirode, fala do Eborá, fala do Ogum. E ele fez esse trâmite e Olodumare, depois de milênios, permitiu que os dois vivessem juntos. Por isso Oxum se tornou a consorte de Yaganju e Yaganju o esposo de Oxum. E Ogum então perdeu de novo o seu propósito. Oxum percebeu isso e pediu que Ogum procurasse de um metal dourado, que era muito raro, que teria vindo no Oxum, no encontro de Eborá, o primeiro Eborá Exu, e teria levado muito para o fundo da terra, e ela tinha apreciado esse metal. Então, Ogum, Tobiodé, tem um novo caminho. Chama-se o Auri. O Auri. É o Aurim, porque nenhuma palavra Yorubá termina com uma letra. Sempre termina com uma consoante, nunca termina com uma vogal. Então, quando se escreve o Auri, se lê o Aurim, e esse é o caçador dos metais. Ele buscava os minérios veementemente. Ele precisa de ocupação, gente. Ele precisa ocupar a cabeça para da oficina pro diabo, pro Ogum, viu? Ele tem que estar com a cabeça ocupada, senão ele faz besteira. Daí catou metal. E um dia eu disse, nossa, o que eu vou fazer com tanta coisa agora, né? E a Ganju, que era irmão de coração de Ogum, disse, vamos derreter isso aí. E Ogum começou a construir coisas e fazer coisas e se tornou Elebedé, o ferreiro. O Aurim, Elebedé, sempre caminham junto, é o mesmo. E daí construíram todos os metais e Oxum foi se apaixonando, espelhos, porque no Ibá e Bilé se botava um metal polido para Oxum como espelho, né? Um espelho de ouro, com pente de ouro. Por isso Oxum é tão chegada no metal dourado.
nas peças de ouro. Então houve um grande xirê no Orum e Oxum e Xangô foram convidados, o Eborá, que era um onipotente, porteiro, né, miserávelzinho. Daí ele não podia entrar. Oxum mandou que ele fizesse uma armadura, né, peitarra, bracelete, tornozelo, para ir para o Orum junto como Onibodê de Oxum. E então Oxum chegou com todas as suas paramentas bordadas em ouro, leques, a bebê Oxum e ouro, o leque de Oxum é de ouro, Oxeniaganjunio Achoru é de ouro, é feito de ouro. E eles chegaram, assim, eles não chegaram, eles estrearam. Abriu as portas assim do ouro. E lá entrou Oxum, Dora no ouro. E a Ganju, assim, cabelo comprido, trançado de coisa. Os filhos de Ganju são muito garbosos, né? Lindo orixá. E entraram, e todos os outros orixás, é o palavrório, né? Aonde tiraste isso? Ela disse, eu mandei cavar do metal que eu gostava. O Aurim, cavador, cavou, me trouxe metal. Sim. E como é que foi feito isso? Elebedé, o ferreiro. O Aurim, Nimi, Elebedé. O Aurim é o meu ferreiro. E ele que construiu tudo isso. E todos os orixás pediram ao Lodumare que deixasse ele entrar, né? E ele foi permitido, um grande feito desses, né? Descobriu metal, meu bem. É que nem descobriu o Brasil, só que deu errado. Mas para Ogum deu certo. E daí Ogum entrou, paramentado, lindo, maravilhoso. Aurim Elebedé, o senhor cavador dos metais e o ferreiro de Oxum. Né? É do ouro de Oxum que eu visto a minha armadura. É do ouro de Oxum que é feita a minha espada. É do ouro de Oxum que é feito o meu escudo. É do ouro de Oxum que é feito o meu capacete. É do ouro de Oxum que é feito minhas sandálias, meu bombacho e meu atá. E todos os orixás começaram a pedir para Oxum que agenciou Ogum para fazer ferramentas. E assim nasceram as ferramentas dos orixás com o Elebelé, o ferreiro de Oxum. E então Ogum encontrou o seu propósito. Ogum trabalhava na forja e Oxum Ayalá soprava o fole. Quando Ogum foi injustiçado por Xangô e foi preso, né? Essa é uma outra historinha, né? Ayalá permanecia na forja para não deixar o fogo apagar, sendo então ela Xelati Adá, a feitora das espadas, Xelati e Obé, e cumprir com as responsabilidades de Ogum. Velha Oxum, misteriosa, voluntariosa, rabugenta às vezes, mas só ela tem o poder de compreender as necessidades dos outros. Aí Alá Miloxum Anareuá, Alauá Miloxum, Alauá Miloxum Pandá, Emakunsu Obá, né? Ela ia, preparava a forja, montava os objetos, botava o metal a derreter, ia para a cozinha, preparava a comida, levava para Ogum, ia para a roça, cortava o mato, plantava a comida, voltava, preparava as ferramentas, esfriava, polia, afiava e entregava. Em nome de Ogum. Né? Companheira, disse que se Ogum tem o coração em Oiá, Opó, Otum e Opom, Ossi, Niogum, Ni, Ayalá. Se o coração de Ogum é de Oiá, o braço direito, o braço esquerdo pertence a Ayalá. Porque sem Ayalá, não caminha. Né? Muitas vezes existem uns aos que não se pode mencionar, mas existe confluências às vezes que as pessoas são confundidas, né, de um orixá para o outro devido a esse itom. Bem, daí então, aí ela permaneceu, depois voltou, casou-se com Oiá, que fugiu com Xangô. Eles tiveram grandes peleias,
mas se acertaram e Ogum ganhou um prêmio consolação? Não. Ele ganhou um oiê, né? Uma alegria, um decá, ganhou o decá do joiê, ganhou uma alegria num cargo que foi ser general e defender o Alafim Oió e fazer as vontades dele. Inclusive na fogueira de Xangô tem um cântico que fala de Ogum, que Ogum vem acender a forja, vem acender a fogueira de Bonan, né? E Bonan, aquele que tem o fogo, né? Que contém o fogo. Xangô e Bonan. Isso também é um outro capricho, né? Disse também que num ardil, Xangô teria enganado Ogum porque a Iá, Ereia, Imô, senhora que senta no trono de Lama, Nanaburquê, que coroava os reis. Porque quando Odudua veio, ela já estava. E pai grande, mestre, rei Odudua, que também foi pai de Xangô, e pai de Oroniá e de Edimum, que ficou no reino de Fé, e o outro fundou o Oió, depois de ter batido de frente com Nanã. E ela tomou essa supremacia para ela, e ela que coroava o rei. Quando Dadá foi destituído, entre aspas, o Dadá entregou o cargo de volta a Xangô, né? Então temos assim, Imó, Idimó, Oroinã, Dadá, Xangô, quarto rei. E daí teria sido escolhido Ogum. Ogum Jacá. Inclusive, Ogum Jacá, onde é Egbó, né? Que é o carneiro. E passou a não comer o carneiro depois, se tornando um outro caminho de Ogum. Mas por que ele comia carneiro? Era a comida favorita dele. Inclusive em África diz que esse Ogum ele é assentado com 200 carneiros. Ele come a única vez e depois são dados outros tipos de ebós e oferendas de ejé também, de sangue também. Então, chegando nesse momento, que seria Ogum, que seria escolhido como rei, Nanã teria feito na floresta, numa clareira, né, o ritual, né, oro, ritual. Oro tomou uma conotação aqui para nós de ejé, tem a ver, né? Auro, choro, ireuau, auro, choro, ireuá, esse canloque, oiê, esse canloque, kawamachoro, oro, auau, choro, ileuau, ileuau, orixá. Né? Hoje nós viemos cultuar orixá, oro, culto. Né? Pegou a conotação de ejé, porque no culto existe o epá, pá ori ou pá fereré, tanto para os brancos como da palha. Né? São cortados, arrancada a cabeça, e outros não. E Ogum teria sido escolhido, e Nanã foi para a clareira preparar o orô, e nessa clareira, na noite, todas as fogueiras eram apagadas, só existiam pequenas lamparinas de azeite de dendê. E Xangô, que ambicionava pelo cargo, foi até a casa de Ogum e deu Oti Omiodara, água maravilhosa, bebida maravilhosa. Tem gente que fala que Oti Omiodara é a própria cachaça, e inclusive nomeia-se como Oti, ou Otim, a cachaça. E tem gente que brinca dizendo que como é que um orixá pode se chamar cachaça. Então, parou. Né? Yaotim, orixá. Oti, ou Otim, né? Omioti, Odara, bebida maravilhosa, que era emu. Não era cachaça, era vinho de palma. A cachaça só veio surgir aqui no Brasil, gente, né? Com a exploração da cana-de-açúcar, irequé em Yorubá. Né? Então Xangô foi lá e deu um balaça de vinho de palma do Ogum, que ficou babando e caiu durinho. Ogum Sum Alé, Ogum dormiu a noite inteira. Né? E Xangô pegou, Ogum dizia ser peludinho, pegou as peles dos carneiros da tenda de Ogum
e vestiu-se, cortou no peito, né? Botou nos bracinhos, nas perninhas, né? E foi para lá. Chegando lá, na escuridão, todos esperavam Ogum. Ele botou a coroa de palha de Ogum. E Nanã era uma orixá muito velhinha. Ele sentou no trono. Nanã reconheceu ele pelos pelos dos braços. Isso é depois eu vou contar uma historinha. Não, era sobre minha madrinha que quando me reencontrou, que já estava adulta, ela me reconheceu pelos pelos do braço, dizendo que fazia parte de um oriki, de um iton que ela tinha ouvido para quando me encontrasse. Mas isso é uma coisa particular, um dia eu conto para vocês. Então, Ogum lá chegou, Xangô lá chegou, viu que a pele do Ibô, do Abom, carneiro. Agutã é ovelha. Né? E daí reconheceu ele como o rei. Não mencionou o nome. Obareo, aqui está o rei. E Xangô sentou no trono, e quando as fogueiras se acenderam, isso tem a ver com a fogueira de Bonã, né? Quando as fogueiras se acenderam, viram que era Xangô. Ojoie, de cá, oie dado, não pode ser tirado. No caso, Joie particular. Né? Tem cargos que são transitórios. Né? Então, tem cargo transitório e oie. Oie, de cá, se sagra uma pessoa obá, ela vai ser obá para sempre. Se salde Yalorixá, ela vai ser Yalorixá para sempre. Tem a ver com Ogum. Veja como tem coisas desse orixá que a gente às vezes passa batido. Aí Ogum abre o caminho. Ogum mudando a faca, sem a faca não existe obrigação. Né? Kosi é Jé, Kosi orixá, sem sangue também não tem santo. Sangue. Ogum é o dono do sangue. Mas o sangue tem várias formas. É Jedum, sangue das plantas, que compartilha com o sangue. É Jé, Pupá, sangue vermelho. É Jefum, sangue dos minerais, sangue do Efum, sangue do Ibi. Né? São vários Ejé, gente. Então, Ogum, senhor do Ejé. Eledjé, senhor do Ejé. Senhor Olobé, que senhor que tem a faca. Então, ele tem a faca, ele também é dono do Ejé. Então, Xangô foi considerado rei e tomou o Oió, destituindo o seu irmão, Dadá, na verdade, irmã, que raspou a cabeça e cobriu toda de búzios para poder coordenar até que Xangô tivesse idade. E daí, na verdade, seria Ogum, e Xangô tomou de tenridade o reino. Fez besteira pra caramba, né? Teve muitos problemas, teve enredos grandiosos, mas hoje a história não é sobre Xangô, é sobre Ogum. Né? E mesmo assim, Ogum, depois que despertou, foi até Xangô e discutir e conflitos e tudo. E daí tem de novo a história que Ogum ficou como general de Xangô, porque assim como o general pode se tornar o protetor, ele pode se tornar aquele que depõe o reino. Né? Então, cuidado aí com o babado. Então, essa é uma historinha também. Né? Ogum desceu Megioque, Pame Ogum, Ogum Pamege, Ogum desceu da montanha, coberto de sangue, falando alto, gritando alto, com o seu Ebé, com o seu grupo, entrou na cidade de Ire, a qual ele tinha conquistado previamente, dado para o seu filho Onire cuidar. Então, Onire Arolê, Onire é herdeiro, Ire, Arolê, Ire. Né? Então, o Onire, filho de Ogum, herdeiro de Ire. Ogum conquistou e deu para ele. E Ogum veio e existia um rito de silêncio
e ninguém podia falar até o pôr do sol. Ogum chegou cansado, disse que precisava de água, Emo, né? E precisava de comida e ninguém falava com ele. E ele foi se irritando, e foi se irritando, e foi se irritando, e passou-lhe a dar, né? Algum Aladá, Meji, Ajá, Meji, Aladá, Meji, algum brigando com duas espadas, decepou a cabeça de quase todo mundo, Paori, né? E quando o filho veio até ele, pediu perdão, porque aquele dia era um dia de homenagem aos feitos dele. E Ogum, envergonhado, prometeu e deu uma reza para que fosse chamado se houvesse problemas. Essa reza é Ao. E ele desceu para a terra, mundo dos mortos. Né? Zumbi, por exemplo, Zumbi dos Palmares faz uma alusão a Ogum. Zumbi seria do Ogum virado e renascido. Morre e nasce novamente como orixá vivo. Ogum, que era um Irumolé, fez isso e renasceu no momento que foi feita o Ofoi Jegun Loriotá, Ojé-Oti Lemubajatá, Enu Enure Miruanembi, Ikaku Minibai Kaurambi, Omodé Bajani Woniwo, Obame Berremi, e Biolodumaré Jequimire, Biolodumaré Ououin, Biolodumaré Axé, 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 Ogum é capetá, Meji, Dom Pelu, Anibá, Ogum chama serpentes e essas vêm seu socorro, caminham com um dã, serpentes, né? E Ogum, quando chamado, Ogum Babamiru, Ogum Megege, Ogum Megeajá, Ogum Ageajá, Ogum Ageobi, Ageebi, Ogum que come o cachorro, que come o caramujo, que come o bi, né? E é chamado, né? Ele vem imediatamente. Porque, assim como ele foi irracional de ter agido gravemente contra a população do seu próprio filho, do seu próprio reino, ele sentiu-se na obrigação de nunca mais negar a palavra a um filho, nem que seja um não. Ele vem e diz não. Ou ele diz sim. Né? Não é de muitas meias palavras, ou sim ou não. Disse que Ogum Mejeje, que é Mediajá, que briga com duas espadas. Tem gente que diz que Meje é a qualidade dos caminhos de Ogum, que todos os Oguns são Meje, mas Meji é G, Mejiji ou Mejije, né? Isso é a história que a gente ouve por aí. Seria o Ogum que briga com duas espadas, Ogum Mejeje, né? E ele seria um pouco assim irracional. E ele não entende muito os nuances e a delicadeza das coisas, a não ser com velha idade, onde ele se torna rabugento, mas compreensivo. Né? Ogum da fala rouca, que diz que não nega nada a seus filhos. A resposta, nem que estas sejam não. Então nós falamos de vários caminhos de Ogum, de pequenas lendas e tons que a gente ouviu por aí. E por quê? Porque esse mês agora chama-se Ogum. Mês dedicado ao Olodumare, dedicado a Obatalá, na verdade, em África, não no Brasil, né? Orunmilá, Exu e ao seu grande Onibodê Ogum. Então falamos aí de Waurin, de Elebedé, de Onirê, de Makindê, de Ajaka, né? Falamos de vários caminhos de Ogum, de Gol, de Avagã, do caminho de Oiatimboá, Oiatimboá, mãe que nos cobre, que nos protege, né? Mãe que nos cobre, seria bem esse, né? E falando a respeito, só antes de encerrar, sobre a cor de Ogum. Né? Verde, vermelho, verde, vermelho e preto, verde, vermelho e marrom. Verde e azul marinho com preto, azul marinho com vermelho. A cor de Ogum, o Agi, né? É o azul índigo, né? Que é o azul de Ogum. Quando a gente olha a montanha de longe, muito longe, ela está azulada. Eu particularmente vejo sempre a mesma cor porque eu sou daltônico, mas assim, disse que vendo a montanha de longe, o verde se torna o azul por causa da distância. Então,
O Megioque, Pami Ogum, Ogum Pamejê desceu da montanha, né? E veio todo coberto de sangue e tem essa associação com a cor preta, tendo um mito de Avagã e Exu da cor preta, que ele foi transformado em preto por castigo e Exu em vermelho, mas são outras histórias, né? Então esse mês, Ogum, né? Que o foge Ogum Loriotá, que a palavra de Ogum vença nossos inimigos. Somar Sauá Jobeueró, que uma grande multidão se une contra nós, porque eu. Somar Semi Jobeueró, uma grande multidão se une uma multidão maior, porque nós. Somar Sauá Semi Seuá Jobeueró, o foi de Ogum Loriotá, mas as palavras de Ogum, o poder da palavra de Ogum vai vencer meu inimigo. Que vença o seu, que vença seu inimigo interno. O pior inimigo é aquele que nós escondemos dentro de nossa alma e dentro de nosso coração. Felizes os loucos que não têm conceito nem moralidade e conseguem viver felizes tendo uma plateia, porque louco adora uma plateia, né? Mas Ogum gosta do silêncio da floresta, da reserva, e quando ele vem só para brigar, né? É pó Ogum, se acalma Ogum. Ogunhê, Ogum está vivo. Ogunhê, patuacuri, poá, tacuri, aquele que veio para matar. Epoá Ogum. E que esse mês de Ogum seja um mês poderoso de conquistas de vontade e de força. Isso foi uma breve história que a gente ouve por aí. Africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, bora se unir no axé. Se o axé se unisse, Alacaê tomava o mundo. Ogum, Lacaê. Ah, um orique de Ogum, que eu acho bem legal, que diz Ogum é Lacaê, Ogum, senhor do mundo, senhor da vida, né? Porque Ogum Ogum está vivo, né? Com dois adasmes de Adá, com um ele corta e abre os caminhos, com o outro ele faz a plantação, né? Ogum também está ligado ao orixá Oku, né? O orixá da agricultura. Tem uma história que fala de Ogum com Obá, porque Obá, depois que foi preterida por Xangô, ela foi para a guerra, né? Ela queria tumulto. E ninguém vencia ela, nenhum orixá. E então Ogum criou um ardil com um doce de abóbora em calda e largou numa esteira, e quando eles foram pro pega para capar, Ogum teria derrubado Obá. Outras histórias dizem que Obá venceu Ogum também e se tornou companheira dele. São histórias. Um dia vamos falar sobre essa grande mãe também, que tem caminho com Ogum e com Exu. Né? Não só com Xangô, tem caminho com Odé, com Chapanã, Ariarum, tem Zebiteiu, tem caminho com Ossan, né? Akeremiodã, tem caminho com Iemonjá, né? Tem caminho com Yaquequerê, Yanã Quequerê, a mãe pequenininha do cemitério, tem caminho com Oiá, que é protegida dela, e assim por diante. Mas esse pedacinho é só por causa que ela teve essa briga com Ogum. Eu escutei aqui e ali. Uns dizem que ali venceu, outros dizem que ela venceu, e tem uma tradução que a poderosa Maria Bethânia cantou e defendeu, que é: não tem homem que enfrente, oba, a guerreira mais valente, oba, não sei se canto ou se calo, oba, vem de pé sobre o seu cavalo, de pé sobre o seu cavalo, oba, a de pé sobre o seu cavalo, com uma espada em sua mão e o escudo na outra. Eu acredito que, assim como muitas histórias vão se perdendo com o tempo, vamos catar mais coisas, vamos griotar, vamos falar sobre, vamos ligar a contemporaneidade de todas essas forças, vendo que a intemporaneidade criou o orixá, porque ele veio como Eboró, desencarnou e renasceu. Todas as histórias contam dos seus feitos, suas batalhas, e nós, herdeiros de Axé, temos que defender e seguir em frente. Então, já amanheceu e eu amanheci.